Salve, salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, rapaziada. E a gente vem trazendo hoje para vocês um corte do programa Seleção Sport TV. Cara, o Rizek rasgando elogios, derretendo em elogiar o nosso Palmeiras, que assumiu a liderança, né, no sábado com essa vitória para cima do Atlético Goianiense. E o Botafogo, mais uma vez, pipocou e empatou na cagada, tá? Que foi um gol contra, né? Mas, enfim, vamos falar do Palmeiras, tá? E, cara, a gente assumiu a liderança, não vamos mais sair dela. Amanhã vai ser o grande jogo que a gente vai matar a expectativa do Botafogo. Então, sem mais delongas, vamos soltar o vídeo. Ah, pera aí. Vai lá no canal, ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Sem mais delongas, agora vamos tocar esse vídeo, rapaziada. O Palmeiras não se enquadra muito nessa de quem tá com o estômago cheio não quer mais, né? Insaciável. Impressionante, Insaciável. cara. É insaciável o Palmeiras, cara. É insaciável. Pela primeira vez, o Palmeiras assume a liderança no campeonato. É uma coincidência que é na mesma rodada que isso aconteceu no ano passado, envolvendo os mesmos times. Mas não é uma coincidência que seja de novo o Palmeiras chegando para disputar o título. Não é nenhuma coincidência, né? Não é, pegando. E não é o Botafogo também, que é um trabalho que vem sendo, está chegando sempre. Sim. Assim, todo mundo vai comparar, não tem como, mas para mim assim, não tem nada a ver o ano passado com esse ano, minha opinião. Ano passado, assim, foi algo atípico na história do futebol. Você pega aí campeonatos de qualquer lugar do mundo, vai ser difícil achar uma história daquele jeito, um time que abre 14 pontos, entrega a pipoca, passa uma vergonha, vexame histórico, que foi o que aconteceu com o Botafogo. Isso aconteceu ano passado. Mas tá pipocando agora não, também. Campeonato normal. Tem duas grandes equipes que estão ali brigando ponto a ponto. O Palmeiras, é bom lembrar, já está focado no brasileiro, só no brasileiro há mais tempo. O Botafogo está junto com a Libertadores, isso desgasta alguns jogadores. Enfim, Mentalmente, inclusive. Mentalmente, e aí faz parte, um perde. Isso acontece todo ano. Tem um time que perde, passa. Isso aí é do futebol, a gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente. Mas, claro, de novo, falar desse Palmeiras que perde, é eliminado de Copa do Brasil, é eliminado de Libertadores, e aí vem jogador novo, vende a sua estrela Hendrick, já revela outro, e tá chegando mais uma vez. E, sim, já falar desse cara que tá na foto. Rafael Veiga, mais uma vez, reta final. Esse cara é muito decisivo com essa camisa. Quantos momentos maravilhosos sendo importantes com essa camisa. Ele e o Everton, né, cara? Também. Impressionante como no ano passado também o Everton foi importante. Antes de abrir o debate, eu queria mostrar as últimas... A gente tá vendo as imagens do jogo, né? E o Abel, ele deu uma entrevista que eu acho que ele foi muito feliz, reconhecendo que não foi uma grande exibição do Palmeiras, que eles foram para lá pensando em ganhar de 3-4 e tiveram de se contentar com uma vitória magra contra um time que não tinha mais nenhuma chance de ficar na elite do futebol brasileiro. E aí, abro aspas para o Abel, ele falou algo mais ou menos como que os grandes campeões têm que aprender a arrumar soluções, mesmo quando tática e tecnicamente você não é brilhante. Mas o Palmeiras é isso, cara. Ele dá um jeito de ganhar os jogos, mesmo quando ele não é brilhante, quando ele não está bem tática e taticamente. Aliás, eu acho que é o resumo da era Abel. Se você pegar os 4 anos de era Abel, no qual o Palmeiras é o time mais vitorioso aqui do nosso futebol, 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, entre outros títulos. Em nenhum ano você fala, o Palmeiras é o mais brilhante, é o de futebol mais vistoso, é o que tem os melhores jogadores, mas ele é o mais vencedor, porque eu acho que isso diferencia o Palmeiras dos outros. Até quando o time não está bem, ele arruma uma solução para ganhar. Mas eu acho que é justamente isso, Rizek, o contraste entre as duas equipes. São 2 boas equipes com grandes elencos, mas o contraste está nisso. O Palmeiras sabe ser campeão. O Palmeiras se sente bem quando tem uma taça na frente dele, ele tem que buscar, quando tem um desafio pela frente. Uma equipe que já sabe como fazer isso. O Botafogo ainda não sabe. E o Botafogo se atrapalha quando isso acontece. É um time que ainda vê com receio o desafio grande de ter que vencer um rival, de ter que ir lá e botar as mãos na taça. E esse desequilíbrio é emocional nessa reta final, embora, sim, faz parte do futebol, são 2 equipes competindo, mas é um Botafogo que tem dado chance para uma desinteligência, um time que não está sendo inteligente emocionalmente, numa reta final em que precisava ser mais sereno. Acho que não tem comparação com o ano passado faltava inclusive elenco, acho que na reta final a gente percebeu que era um bom elenco, mas não era extraordinário, o elenco desse ano do Botafogo é muito melhor, tem um treinador que prepara bem a mentalidade dos jogadores, mas a gente percebe como deu para ver no jogo contra o Galo,
como um desequilíbrio emocional no momento que não é necessário para o Botafogo, que só vai atrapalhar o Botafogo no Brasileirão e na Libertadores, ele começa a aparecer. Por isso que eu acho que depende muito. Essa semana é decisiva para o Botafogo. Depende muito de como o Botafogo vai encarar, com que inteligência emocional vai encarar essa semana, se vai conseguir ser frio diante disso. A gente vê um Palmeiras que fica muito feliz em ter que buscar lá o líder do campeonato e ter que entrar em campo, virar um resultado, mesmo sem fazer jogos espetaculares, que esse ano o Palmeiras não tem feito jogos espetaculares. Alguns jogos são bem abaixo e busca o resultado mesmo assim. Por isso que eu acho que essa fala do Abel ela é precisa para definir não só o ano, mas a trajetória dele. Mas olha só, no ano passado, para mim foi muito claro que foi emocional, derrapado, vexame, amarelada, usem o adjetivo que quiser do Botafogo. Esse ano... Claro que há um aspecto emocional, estou vendo um Botafogo ansioso, mas eu acho que há outras questões também que envolvem o Botafogo, talvez até maiores que o aspecto emocional. A gente concluiu aqui que o Palmeiras, até quando não joga bem, consegue vencer, certo? Dá um jeito de vencer. Também. O Botafogo está me passando a impressão de que ele só consegue vencer quando joga bem. E estou vendo uma dificuldade tática, porque os últimos tropeços do Botafogo, eles são muito semelhantes ao que foi o jogo de sábado. A gente pode rodar as imagens do Botafogo. O Botafogo encarou Cuiabá, Galo no Independência, jogando com a menos desde 39 do primeiro tempo. E agora o Vitória. Peço que a gente rode os melhores momentos, né? São adversários que jogaram no campo de defesa e que obrigaram, e foi assim também contra o Criciúma no Maracanã, que obrigaram o Botafogo a arrumar soluções que ele não conseguiu ter. Então ele ficou com 70% de posse de bola, eu estou chutando o número, tá? Mas aproximadamente é isso desses 3 jogos. 500 mil cruzamentos na área. E ele teve uma dificuldade tática mesmo, de furar times que jogaram totalmente entrincheirados e ele não conseguiu mostrar o futebol que ele mostrou ao longo do ano. Assim, eu acho que tem uma dificuldade também do Botafogo de ter uma solução tática contra adversários que se entrincheiraram lá atrás e o Botafogo não mostrou essas soluções. O Rizek, eu trabalhei no jogo contra o Cuiabá, que teve muita dificuldade... Mas a sensação que eu saí do jogo contra o Cuiabá, e eu acho que isso se repetiu no jogo contra o Vitória, é que o time tem recursos, mas aí eu sou obrigada a falar um pouco do aspecto individual. Tá faltando jogador para decidir, porque o time cria. O Arthur Jorge criou recursos, ele fez uma alteração no jogo contra o Cuiabá, que depois ele repete, né? Ele abre o Gregory pela ala, coloca mais um jogador por dentro, mas tá faltando jogador para decidir. O Igor Jesus está sentindo. O Tiquinho sentiu também a pressão de ser o líder do campeonato, de brigar pelo título. E aí eu tenho que levar para o aspecto individual. Porque no jogo contra o Cuiabá, isso ficou muito claro. Perdeu, cara. No primeiro tempo, o Cuiabá ainda teve algumas chances em contra-ataque. No segundo tempo, o Botafogo foi para cima. Tinha 5 jogadores praticamente jogando na área. Não era um festival de chuveirinho, o time estava jogando bem. Mas, para mim, vendo o jogo do campo, o aspecto individual pesou. Os jogadores estão sentindo. Eles sentiram a pressão de ter que decidir o campeonato. É isso, é emocional. E eu acho que isso é também... Mas eu acho que você tem que ter um lastro de decisões, que é o que o Palmeiras tem. Todo mundo está acostumado a decidir coisa ali no Palmeiras. Então, eu acho que isso está faltando. Nossa, mas o futebol tem várias explicações táticas, a gente tem várias questões táticas para falar. Mas eu acho que eles estão sentindo individualmente a responsabilidade de ter que decidir. Porque contra esses times que jogam mais fechado, contra o Cuiabá especificamente, o Cuiabá adiantava um pouco mais a linha. Então, ele tentava a bola no entrelinhas, tinha os cruzamentos, ele colocou mais um jogador por dentro. Contra o Vitória, a mesma coisa. Contra o Criciúma também. E na hora da definição... ninguém conseguiu igual, bem parecido com o que aconteceu no ano passado, só que esse ano ele tem mais jogadores e ele tem mais recursos também. O ano passado dependia muito do Tiquinho, então quando o Tiquinho não estava bem, como aconteceu na reta final, o time esmoreceu. E defensivamente também, esse ano não está mal defensivamente. Eu lembro que o ano passado tomava gol nos últimos minutos, né? Tava ali... Não, ano passado foi uma vergonha na reta final. Eu acho que não está na categoria vergonha. Fazia 13, tomava 4. É isso. Ano passado eu acho agora, que você vê pra mim é isso, cara. Quanto o Vitória, a gente viu ali os melhores momentos, assim, criou várias chances. O goleiro pegou, a bola passava perto, não entrou. Teve essa questão que a Ana está falando. Claro que isso faz diferença, né? O que eu falei na abertura desse assunto? Rafael Veiga. Quantos gols decisivos o Rafael Veiga tem com essa camisa? Das 51 participações em gols dele com o Estevão, 20 gols nos últimos 10 jogos. Só para falar desse recorte recente dele, tá? É um cara que já decidiu o título, Libertadores, Supercopa, é Copa do Brasil. Era para estar na seleção ele. Isso aí pesa, mas aí o Botafogo só vai conquistar isso jogando mais vezes. E aí foi um jogo que não tinha o Luiz Henrique, que eu já falei, né? A gente já até teve debates aqui. Quem que é mais importante, sabe? Gente, o Luiz Henrique, ele não está muito acima do Savarino. Ele está, assim, quilômetros do Savarino. O Savarino é um bom coadjuvante. É que ele vem sendo muito
um bom coadjuvante. Então ele aparece, faz gol. Só que quem decide, quem é o cara, quem bota medo na defesa adversária é o Luiz Henrique. Quando ele não está em campo, faz diferença. Contra o Cuiabá, ele não jogou. Contra o Cuiabá, ele estava em campo, ele teve bola para decidir e não decidiu. Eu concordo com você. Eu acho que ele. Mas tá todo mundo sentindo, né? Mas eu acho que várias outras vezes, o que eu quero concluir é o seguinte: eu acho que tá todo mundo absorvendo a dificuldade, assim. Quando o cara não tá, quem tem que decidir não decide. Quando ele tá, ele também não decide. Então fica um meio que olhando pro outro, esperando que apareça a referência técnica em campo. Só que o fio tá virando. Alguém vai chegar para resolver. O Botafogo era a equipe que jogava o melhor futebol e parecia ser o favorito para a final da Libertadores. Hoje as coisas se equilibram justamente por esse desequilíbrio emocional que vem desde a semana passada. Então, e aí as coisas passam a não funcionar no Brasileirão também e vai se acumulando. Querendo ou não, é uma equipe que não tem essa experiência para definir campeonato como o Palmeiras tem. Isso é verdade, acho que tudo isso pesa, só que em algum momento o Botafogo tem que passar essa barreira. De que maneira fazer isso? Eu acho que o time tem que entender esse peso enorme que vem, que é de gerações de um Botafogo que não conseguia prosperar e hoje chega nesse momento derradeiro, próximo de conseguir uma taça, mas é um time que tem que se sentir à vontade com isso. E aí é o trabalho do treinador. Como é que o treinador no vestiário vai transformar essa agonia, essa ansiedade, esse peso desconfortável em algo que o jogador quer viver? O jogador, nessa semana, ele tem que querer viver essa decisão contra o Palmeiras, querer viver o peso de mudar a história do Botafogo numa Libertadores. Não é fácil. Essa sua preleção está me... Eu tô quase aqui aquecendo para entrar em campo. Essa preleção. É uma preleção. Essa preleção, eu quase aqui levantei aqui. Vamos pro jogo. Mas é que tem fim de semana para ficar bem. Foi bonito isso. Você tem que querer. Cara, eu vou pro jogo. É porque tem uma coisa. A gente está comparando um time que é cabeça fria, que é o Palmeiras, com um time que está sendo coração quente, que é o Botafogo. Então, transforma esse coração quente numa emoção positiva. Eu só vejo dessa maneira, tá? Pro Botafogo virar esse fio. O que eu só não acho assim, justo, na minha opinião, é a gente ficar com essa história o resto da vida do Botafogo. O Botafogo pode perder, gente. No final das contas, olha ali o telão. 70 pontos. Uma vitória a mais pro Palmeiras. Sim, esse é o campeonato dos dois. Então, eles estão iguais. A gente não pode contar só o último jogo toda hora. Porque o Botafogo, inclusive, já eliminou o Palmeiras da Libertadores. Não valia? Não tinha que ter cabeça? Não tinha que ter mental? No mata-mata, jogar contra um Penharol e meter 5-0 dentro de casa, não tem que ter cabeça, não tem que ter mental. O Botafogo já passou por várias situações. A gente fala que ele não tem mental porque ele já ganhou. Então, só vai ser diferente. 3 jogos de empate. Quando o Palmeiras rateou nesse campeonato, não tinha esse papo. Isso é do futebol, gente. É claro que agora, hoje vai ter cabeça se ganhar, se perder não vai ter cabeça. Eu acho que não é assim. Eu acho que é a temporada. É por isso que eu tô falando. Quando o Luiz Henrique pega e atira uma garrafinha depois de um jogo que, cara... Mas ali são dois times que vão... E o Hulk? Cara. E o Hulk dando piti por nada? Ele não tem... Mas ele tá sendo inteligente. Quem precisa virar o fio era o Galo. Ele sabia o que ele tava jogando. Acho que foi um debate, uma discussão ali de jogo. O Hulk foi inteligente pra caramba. A gente vai ver no jogo, na final, quem foi inteligente. Porque... depende de como as duas equipes estão. Ele não ficou fora do jogo contra o Galo? Digamos assim, lá atrás, quando o Botafogo é comprado... Digamos assim, você oferece o seguinte... Digamos que o ano vai dar tudo errado pro Botafogo, ele vai perder a Libertadores e o Brasileiro, ele vai ser vice da Libertadores e vice-brasileiro. Aí vamos voltar no tempo, lá atrás você fala assim pro botafoguense quando ele foi comprado, você vai virar SAF, esquece, você não vai mais brigar contra o rebaixamento, você vai brigar na parte de cima. Você vai ser vice-campeão brasileiro, você vai para a Libertadores, quase vai para a Libertadores no primeiro ano, aí você vai ter 2 vice-brasileiros e vai chegar numa decisão de Libertadores. Eu acho que nem o mais otimista do torcedor imaginava que em tão pouco tempo o Botafogo estaria nesse cenário de disputar os principais títulos do continente. O problema é o enredo, é a ordem dos fatores, né? Você sentir o gosto da taça, assim, quase tocar nela e ver na reta final ela ir embora, como aconteceu no ano passado. E esse ano a gente não sabe ainda. O Botafogo só depende dele para ser campeão brasileiro. Agora, eu acho que é inegável que se você deixar um pouco de lado a derrapada do ano passado e o que pode ser esse ano, e quando você olha resultado, eu acho que o Botafogo está construindo uma história que nem o mais otimista imaginava lá atrás. Agora, o torcedor vai ficar muito triste se perder esse ano. Porque óbvio que ele vai perder. Ficar. Agora, pensar como instituição, eu vejo o Botafogo crescendo. A gente está comparando o Botafogo com outro que está há muitos anos lá em cima, entendeu? Que foi para o inferno também, foi para a Série B, voltou, mas que está há muitos anos, mais do que o Botafogo, decidindo títulos. 10 anos. Palmeiras está decidindo título todos 10 anos na frente do Botafogo. E trouxe um treinador, da Copa do Brasil de 15 cara. até 2025, Palmeiras disputou títulos
Todos os anos. Disputou assim, não é se inscreveu, não. Chegou junto em todos os anos. E trouxe um treinador extraordinário. Deu um pouco de sorte, porque não era o plano A do Palmeiras, que começou aquele ano com o Vanderlei Luxemburgo, aí foi buscar o treinador da LDU e foi parar o Miguel Ángel, e foi parar no Abel e trouxe o maior treinador da história do clube. Assim, mas, assim, tem muita água para passar embaixo da ponte, né? É isso. Campeonato. Uns remam mais tranquilo, outros remam tudo atrapalhado, né? Tem água passando por baixo da ponte, mas tem uns que ficam mais confortáveis, tem uns que falando, falou tudo, hein? Essa água tá muito gelada. Ai, nossa, tem uma pedra ali na minha frente, não consigo desviar. Tem umas que são a Ana Sátila. Então, ali, ó, trabalhando o tempo inteiro. Tem outros que são a Ana Thaís. Por isso que eu digo, assim, ó, em comum ao ano passado tem uma coisa. O Palmeiras de novo. Porque, assim, é inexorável. O Palmeiras vai todo ano brigar por títulos com esse formato, né, com essa configuração. E eu queria mostrar para vocês como é que foi essa ultrapassagem. Porque se a gente for nos últimos 5 jogos, se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que na 31ª rodada, o Palmeiras tropeçava, se é que dá para chamar de tropeço, empatar com o Fortaleza, mas com erros individuais, o Palmeiras deixava 2 pontos contra o Fortaleza em casa. E naquela rodada, o Botafogo, com o gol do Gregory, ganhava do Bragantino na reta final. No finalzinho do jogo, mental. O Botafogo tinha mental e o Palmeiras não tinha. Aí o Corinthians derrota o Palmeiras num jogo que parecia que ia ser uma goleada histórica para o Palmeiras, mas o jogo mudou. Mais duas entregadas do Palmeiras, o jogo mudou, o Corinthians venceu. O Botafogo venceu o clássico dele. Jogou muito clássico, hein? Claro. O Corinthians jogou muito. E aí, 6 pontos de vantagem. Só que a crise no Palmeiras dura muito pouco. O jogo seguinte foi uma partidaça contra o Grêmio, 30 finalizações, 1-0. E o Botafogo tropeçou contra o Cuiabá. A diferença já voltou a 4 pontos. Né? Na rodada seguinte, Cara, eu não sou obrigado a usar a palavra sorte, não gosto dessa palavra, mas o Palmeiras, além da competência, deu muita sorte. O Bahia jogou muito melhor do que o Palmeiras. Placar final, Bahia 1, Palmeiras 2. O Botafogo jogou melhor do que o Galo. Placar final, Botafogo 0, Galo 0. A diferença caiu para 2. Aí vamos para o jogo de sábado. O Palmeiras enfrentava o Lanterna. Como disse o Abel, imaginava fazer 3, 4 gols, só foi fazer 1, ainda no primeiro tempo. E o Botafogo vai buscar o empate contra o Vitória, com muito domínio de posse de bola, muito cruzamento, mas 1-1, contra um dos melhores times do retorno. E aí o Palmeiras passa o Botafogo nos critérios de desempate. Esse é o enredo dos últimos 5 jogos. E teve jogador expulso também, né? De quem foi expulso nesse jogo, né? No final. No final. No final. Foi completamente fora de si. Exatamente. E que bom que a gente vai ter esse confronto, né? Legal. Claro que pontos corridos, né? Acho que esse debate já até ficou para trás. Mas é legal quando tem dos 2 times empatados com 70 pontos e vão se enfrentar hoje. Vai ser a final? Não vai ser a final. Para o Palmeiras é um pouquinho mais. Eu acho que se o Palmeiras ganhar, praticamente assim, 99,9% acabou, porque ele vai ficar 2 rodadas de diferença. E ele vai abrir 3 pontos e 2 vitórias a mais. Ou seja, 2 vai rodadas. ficar 2 rodadas Exatamente. Do Botafogo. E acho difícil tirar. Agora, empate ou vitória do Botafogo, o campeonato continua em aberto. Claro que se o Botafogo vencer, retoma o favoritismo por estar à frente. Mas assim, baita campeonato, é isso. Um aqui desliza, lá na frente outro desliza. Hoje não, né? Amanhã a gente vai ter essa sentença final entre os dois. Bom, rapaziada, como vocês viram, cara, é nítido, notório, que o Botafogo já perdeu totalmente o mental. Até porque eles não têm o costume de disputar título igual o Palmeiras, cara. Então o Palmeiras tá mais ou menos aí uns 10 anos à frente do Botafogo, disputando títulos, tendo esse costume de pressão, tendo um treinador muito experiente e um elenco muito experiente. Então, porque esse elenco do Botafogo é bom, sim, só que eles não ganharam nada ainda. Então a verdade é o seguinte, que o peso mental agora acabou com o Botafogo. O Botafogo vai perder pra gente amanhã e deve perder também para o Atlético Mineiro, porque o mental já foi de ralo, eles já estão lembrando do ano passado. Todo Botafogo fala que é azarado, então, rapaziada, é isso. Eu quero que você entre aí nos comentários e coloque a sua expectativa para esse grande confronto de amanhã. E eu quero que você deixe aí também o palpite do placar do jogo de amanhã. Tá bom, rapaziada? Não se esqueça, dá uma moral pro canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.